Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias em João capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo 13 hoje. João 13. Continuamos a nossa série de mensagens com o título Encontros com Jesus. E o encontro de hoje é um encontro muito especial. Jesus tem um particular com os 12. João capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, a enxugar-lhes com a toalha o que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabe agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviou, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer? Faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu o que a fim de lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vai? Respondeu-lhe Jesus: Para onde vou não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. Que encontro, irmãos! Vamos orar, vamos pedir que Deus fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor registrou esse momento tão especial no ministério do Senhor Jesus com os seus discípulos. E pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender e extrair desse texto lições para as nossas vidas. Ó Deus, a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e te seguem, e o desejo do nosso coração é ouvir a Tua voz. Pedimos que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Fale conosco, Deus. Use esse momento para a nossa transformação, para a nossa edificação, para a nossa santificação e para a conversão também. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, essa é a noite que Jesus seria traído. Eram os últimos momentos. O ministério público de Jesus chegou ao fim. Agora é um momento particular com os seus discípulos. A crucificação estava se aproximando. Era um momento assim muito especial no ministério de Cristo, quando ele deixa de dar os seus ensinos de maneira pública para ter um particular mesmo com os seus discípulos, trazendo as últimas lições, trazendo uma conversa muito franca, muito amorosa, com lições profundas. Era o momento em que o povo de Israel estava festejando a Páscoa, estava se aproximando a Páscoa, Jerusalém estava lotada de gente, as pessoas estavam preparando o cordeiro, e Jesus então se reúne com os 12 para celebrar a Páscoa e também para instituir a ceia do Senhor. Porque foi durante a Páscoa, depois do momento da Páscoa, Jesus então institui a nova aliança, quando ele pega o pão e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. E esse é o cálice da nova aliança. Jesus, que sempre andou na agenda de Deus, ele sabia que a sua hora estava chegando. A cruz estava se aproximando. Cada momento, cada segundo, ele sabia, e os discípulos precisavam então ter um momento com Cristo. E esse encontro aqui vai até o capítulo 17, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal. E naquela oração Jesus diz o seguinte: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique a ti. Era então a Páscoa, a grande festa dos judeus. E lembrando que a Páscoa sempre apontou para Cristo. Quando você vê a primeira Páscoa, lá quando o povo de Israel estava saindo do Egito, onde Moisés, orientado por Deus, disse para o povo: ó, pega um cordeiro, mata e come junto com a sua família, e pega o sangue daquele cordeiro, e você deve aspergir sobre os umbrais das portas, para que quando o anjo passar, onde o sangue foi aspergido, ali continuaria a vida, mas onde não tinha o sangue, o primogênito morreria. Aquele sangue, na verdade, irmãos, nunca perdoou pecado, porque aquele sangue sempre apontou para Cristo. É como se fosse um cheque predatado que eles deram lá no Egito e compensou na cruz do Calvário com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era aquele que um dia viria a esse mundo e oferecia um sacrifício para todo sempre. Jesus sempre soube, irmãos, da traição de Judas. Judas nunca enganou Jesus. Ele, com aquela falsa humildade toda, de preocupação com os pobres, quando uma mulher derramou um perfume aos pés de Cristo, e ele disse: gente, para que tanto desperdício? Um dinheiro desse a gente poderia dar para os pobres. Jesus sabia que ele era ladrão. Na verdade, ele não estava preocupado com o dinheiro que estava sendo, que a mulher ofereceu daquele perfume. A preocupação dele era roubar.
E ele então nunca enganou Jesus. Jesus tinha consciência e convicção da sua identidade. Ele sabia quem ele era e para que ele veio a esse mundo, qual o propósito dele. Ele sabia o que esperava e também o resultado da sua morte. É por isso que em Isaías 53 diz que ele viu o penoso trabalho e se alegrou. Ele sabia de tudo o que ia acontecer com ele, dos momentos, e é muito interessante que mesmo sabendo, diz a Bíblia, que ele amou os seus discípulos e amou até o fim. Mesmo sabendo da traição de Judas, mesmo sabendo que Pedro, que fez juras de amor, dizendo, Senhor, olha, se todos te negarem, eu jamais. Jesus sabia que Pedro ia negar Jesus. Mesmo sabendo que todos os outros discípulos também iriam abandonar Cristo. Ele amou e amou até o fim. Mas algo me chama a atenção, irmãos, nessa reunião, porque, para surpresa de todos, Jesus se levanta durante a ceia. E diz a Bíblia que ele tira a sua vestimenta de cima, tomando uma toalha, enrolou na cintura. Era costume, antes da refeição, lavar os pés. O costume daquela época. E quem tinha que lavar os pés era um serviço de escravo, e era o escravo da categoria mais baixa. Era o escravo dos escravos, era aquele que tinha, era o escravo mais simples que tinha que fazer esse serviço. João Batista, um dia, quando viu Jesus, ele olhou e falou assim, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, para lavar os seus pés. E os discípulos, cheios de arrogância, ficavam brigando o tempo todo quem era o mais importante. Com isso em cena, imagina Jesus se levantando da ceia, tirando a roupa de cima, pegando uma bacia para lavar os pés dos discípulos. No meio desses homens que se acham importantes, Jesus se levanta como um servo. E o retrato aqui é de um escravo oriental, de alguém que usa apenas uma tanga para lavar os pés dos discípulos. Em Filipenses, a Bíblia diz o seguinte, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. Jesus se esvaziou, e se esvaziou de tal maneira que ele foi semelhante a um escravo, a um servo. E ele então se levanta, se enrola com uma toalha, e diz o versículo 5 que ele deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha. Queridos, nós não sabemos quem foi o primeiro. A Bíblia não diz qual foi o primeiro discípulo a ter os pés lavados por Cristo. Mas algo me chama a atenção, é porque diante da cena, Pedro vendo o seu Senhor lavando os pés dos discípulos, ele sabia que aquele era um serviço de escravo. Pedro fica chocado. Pedro acha muito estranha aquela atitude de Cristo, e diz a Bíblia que, aproximando, pois, Simão Pedro, esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? O Senhor vai lavar os meus pés? Não, nada disso. O meu pé é chulesento, não. O meu pé é cheio de poeira, não. O meu pé é encardido, não. O Senhor vai lavar os meus pés, essas mãos que curou tantas pessoas, vai tocar nos meus pés. Pedro fica escandalizado com essa atitude de Cristo. Ele não esperava isso. Essa é uma atitude de um escravo, não do rei dos judeus, não do Senhor dos senhores, o rei dos reis. E Jesus então responde para Pedro, ô Pedro, deixa eu te falar, o que eu faço você não compreende agora, mas você vai compreender depois. Irmãos, muitas coisas que Jesus ensinou para os seus discípulos, eles não compreenderam na hora. A compreensão veio depois da morte, da ressurreição e do derramar do Espírito Santo. Aí sim, as coisas começaram a fazer sentido para eles. Eles estavam assim, meio sem entender direito o que Jesus estava fazendo. E Jesus então diz, Pedro, olha só, o que eu vou fazer agora você não vai compreender. Mas Pedro, irmãos, é alguém seguinte, que é 8 ou 80. Você conhece alguém assim? Eu tenho alguém na família que é assim. Ela é assim, ela é 8 ou ela é 80, ela vai de 0 a 100 em 3 segundos. E Pedro era desse jeito. Pedro então chega para Jesus e fala assim, nunca me lavarás os pés. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus diz para Pedro assim,
se eu não te lavar, não tem partes comigo. Aí Pedro vai para 80. Então, Senhor, não somente os pés, mas a cabeça também. Dá um banho, eu preciso de um banho do Senhor. Pedro não tinha entendido o significado das palavras de Jesus. Porque esse lavar pés aqui de Cristo, irmãos, não é algo físico. Seria muito simples pegar uma bacia, uma toalha e lavar os pés. Mas o que Jesus está ensinando aqui é algo muito mais profundo. É algo espiritual. E Jesus continua trabalhando com Pedro. Jesus diz o seguinte: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Por isso disse: nem todos estáis limpos. E Pedro então precisava entender o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Ô Pedro, só os pés, você já foi limpo, mas os pés ainda estão sujos. É preciso lavar os pés. Quem já foi lavado por Cristo, pelo sangue de Cristo, não precisa lavar senão os pés. O que significa isso, irmãos? O que significa essa resposta que Jesus dá para Pedro? Jesus estava falando não de uma lavagem física, mas de uma lavagem espiritual. O que Jesus está dizendo aqui é: quem não for purificado, justificado por Cristo, não tem parte com Ele. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem é convertido a Cristo, quem já nasceu de novo, não precisa nascer de novo novamente, mas precisa de lavar os pés sempre, precisa de santificação, precisa de purificação diária. Uma vez que você nasceu de novo e você continua pecando, você não precisa novamente nascer de novo, mas você precisa novamente de santificação. Você entra agora no processo de aperfeiçoamento. Então Jesus está dizendo: Pedro, você já nasceu de novo. Você já é meu, mas você precisa lavar os pés. Você precisa, porque você anda aí nessas ruas sujas. Você ainda peca. E aí Jesus disse: Judas não está limpo, porque Judas nunca teve um encontro com Cristo. Judas nunca nasceu de novo. Judas nunca foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É por isso que Jesus disse: vocês estão limpos, mas nem todos. Tem alguém sujo aí. Tem alguém que simplesmente lavar os pés não adianta para a vida dele. Esse nunca experimentou da justificação pelo sangue do Cordeiro. E a próxima cena, irmãos, ela é muito interessante, porque depois então dessa explicação para Pedro, diz a Bíblia que Jesus, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreenderam o que eu fiz? Nós estamos estudando aqui toda quinta-feira o tema Compreendes o que vens lendo? Jesus então agora traz uma aplicação muito prática. Ele chega para os discípulos e fala assim: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? E qual é a explicação desse ensinamento? Jesus disse: olha, vocês me chamam Senhor e Mestre. E é certo, eu sou mesmo, eu sou Senhor e Mestre. E aí ele vai aplicar, ele diz o seguinte: olha, sendo Senhor e Mestre, eu lavei os pés de vocês. Sendo eu Senhor da glória, eu lavei os pés de vocês. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu deixei exemplo para vocês, assim como eu fiz, vocês também devem fazer. E aí Jesus dá arremata esse ponto aqui de maneira muito especial. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Tenha em mente aquela mentalidade dos discípulos que o tempo todo estavam disputando quem é o maior. O tempo todo os discípulos estavam brigando, dizendo: Senhor, dizendo entre eles: olha, eu sou o mais esperto da turma. E Jesus, como Senhor e Mestre, como o Rei dos Reis, pega uma bacia e lava os pés dos discípulos e pergunta: vocês compreenderam? É interessante, irmãos, a maneira de Jesus ensinar. Jesus não chega assim para os discípulos e fala assim: que vergonha que eu tenho de vocês. 3 anos e vocês não entenderam nada.
Jesus não chega para os discípulos e fala assim: vocês ainda estão disputando quem é o maior. Não, a maneira de Jesus ensinar é, primeiro ele pratica e depois pergunta: você entendeu? Você compreendeu? Você entendeu o que eu fiz? De maneira tão prática que ele diz o seguinte: olha, o maior fez o serviço do menor. Ao invés de ficar buscando a glória, vocês devem se apropriar da bacia e da toalha. Ao invés de ficar procurando ter o seu nome escrito numa placa, assim, colocado num alto e sublime trono, bacia e toalha. Lembra da Torre de Babel? Qual era a intenção do coração daquelas pessoas? Ter o nome deles, né? O nome deles iria ter um destaque. O servo não é maior do que o seu senhor. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma aplicação já. Como nós precisamos aprender com Cristo. Como precisamos aprender com o Senhor Jesus. O Rei dos Reis se fez servo. Ele pegou uma toalha e uma bacia para lavar os pés sujos daqueles discípulos. Inclusive o pé de Judas também. Servir a Cristo, irmãos, é algo desafiador. Porque depois dessa lição assim tão especial, Jesus continua ainda trabalhando com os discípulos. Ele diz o seguinte: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Quando ele termina de maneira tão prática, ele vira para os discípulos e fala o seguinte: olha, se vocês compreenderem isso que eu fiz, bem-aventurados sois se vocês praticarem o que eu fiz. E ele continua dizendo: não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele a quem escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo que antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que o enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus então diz para os seus discípulos: ora, felizes são aqueles que compreendem e praticam. Uma vez uma mulher chegou para Jesus e falou assim: bem-aventurada aquela que te amamentou. E a resposta de Jesus foi surpreendente para essa mulher. Porque Jesus disse assim para ela: olha, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus está falando aqui, irmãos, que a felicidade é entender e praticar. Enquanto que a felicidade do mundo é você se sentir superior ao outro. Felicidade para Cristo é aprender e praticar aquilo que aprendeu. E ele está dizendo: olha, se você entender que você é um servo, se você entender o que eu fiz com vocês, vocês vão ser muito felizes se praticarem o que vocês entenderam. A próxima cena é algo assim que me chama muita atenção. Olha aí o que Jesus diz no versículo 22. Depois dessas lições todas, de maneira tão prática, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: um de vós me trairá. Irmãos, você imagina, naquela reunião com os 12, Jesus vira para aquele grupo e diz assim: ó, tem um traíra no meio. Tem alguém aqui que vai me trair. O sonso do Judas, no Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: acaso sou eu, mestre? Sou eu o traíra? Sou eu mesmo que vou te trair? Os discípulos estão assim perguntando: quem será, gente? Quem é aquele que vai trair Jesus? E o Judas, tranquilamente: ó mestre, sou eu? E Jesus responde: tu dissestes. Pedro então chama o João, faz um sinal para João: o João, pergunta para ele, quem é o traíra? Diz a Bíblia que João se reclina ao peito de Cristo e pergunta: Senhor, quem é o traidor? Quem é que vai trair? Porque imagina o ponto de interrogação na cabeça dos discípulos: tem um traíra, quem é? E Jesus responde: aquele quem eu der um pedaço de pão molhado. Imagino que ninguém ia aceitar o pedaço de pão, né?
Mas Judas não ouviu. E Jesus molha o pão e entrega para Judas. E diz a Bíblia que o Satanás entrou em Judas. E Jesus não fica assustado, Jesus vira para Judas, cheio de Satanás, e fala assim: Judas, o que você tem que fazer? Vai fazer rápido. Está na hora mesmo, tem que cumprir. Vai logo. Os discípulos não entenderam muito bem, aquele Judas se levantando, saindo, estava tudo assim meio confuso para eles ainda. E Judas então pega aquele pedaço de pão e sai. E quando Judas sai, irmãos, é uma outra cena, é um outro momento, o traidor saiu, ficou Jesus com os 11. E aí Jesus agora diz o seguinte, versículo 31, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, Deus foi glorificado nele, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Os estudiosos afirmam que Judas não participou da ceia do Senhor, ele participou da Páscoa, mas da ceia não, do cálice da nova aliança, Judas não participou. E quando Judas sai então desse momento, Jesus então dá um novo mandamento. Olha que coisa linda. Jesus então vira para os discípulos, agora os seus, e diz, novo mandamento vos dou, que vos amei, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Mas ele diz assim o versículo 35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Irmãos, isso aqui é de chamar atenção. Jesus não disse assim, o mundo vai conhecer quando todo mundo vestir uma roupa gospel. Não. O mundo vai conhecer a igreja quando a igreja tiver a mesma conversa gospel, todo mundo conversar igual. Não. O que Jesus está dizendo é, o mundo vai conhecer os meus discípulos quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Que desafio, hein? Não é quando nós temos uma roupa gospel, ou quando nós temos um linguajar gospel, ou quando nós vestimos uma camisa escrita assim, eu sou de Jesus. Não sou nada contra isso, não tem nada contra. Mas a Bíblia vai dizer que o mundo vai conhecer a gente quando a gente tiver amor um pelos outros. O amor é a marca dos discípulos de Cristo. Esse mesmo João, quando escreve a primeira carta, diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pedro então faz a próxima pergunta para Jesus. Senhor, para onde vais? E aí Jesus responde, ô Pedro, para onde eu vou não pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. A resposta de Jesus para Pedro é, Pedro, através da crucificação eu volto para o Pai. Você um dia vai, mas não é agora. Ainda tem um momento. Então você não tem condições de me acompanhar agora, mas vai chegar o seu momento. E depois dessa cena, Pedro faz uma declaração, irmãos, para Jesus assim, linda. Pedro diz para Jesus, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? E aí ele diz, por ti darei a própria vida. Gente, que coisa linda, Pedro. Jesus, por ti eu estou disposto a morrer. Eu vou até o fim contigo. Mas sabe qual era o grande problema de Pedro? É que ele confiava na força do homem. Ele diz que morreria por Cristo confiando na sua força, não dependendo de Deus. E eu imagino a cena de Jesus ter que dizer para Pedro, depois dessa declaração, Jesus olhar para Pedro e dizer assim, você dá a vida por mim, Pedro? E Jesus é aquele que conhece os nossos corações. E Jesus disse assim, não, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, cara. Eu já sei que você vai me negar. Você vai dar a vida por mim? Não, Pedro, sou eu que dou a minha vida por você. Você está confiando na espada, você está confiando na sua força. Mas para me agradar tem que depender de mim, porque sem mim nada podeis fazer. E você está dizendo que dá a vida por mim? Não, não consegue. Sou eu que dou a vida por você. Que encontro, irmãos.
Quantas lições! Jesus trabalhando com os discípulos, Jesus ensinando coisas profundas para esses homens e também quer ensinar para nós. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, soube que todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Toma uma toalha e lava os pés dos discípulos. O que nós podemos aprender com esse encontro? A primeira aplicação que eu queria fazer nessa noite é: você já foi lavado por Cristo? Você já teve a sua vida tocada pelo sangue do Cordeiro? Onde a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Jesus já te purificou. O Filho de Deus veio a esse mundo, viveu uma vida santa, morreu como um pecador, como alguém condenado à morte, mas nos substituindo naquela cruz do Calvário, porque a cruz significa maldição. Você já entendeu essa mensagem? Você já entendeu que Jesus é aquele e somente por meio dele nós temos acesso a Deus e temos a nossa vida reconciliada com o Deus Criador? A Bíblia diz assim: se arrependa e creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é por aquilo que você fez ou deixou de fazer. É porque 2000 anos atrás ele foi crucificado. E não foram os pregos, como disse Max Lucado, que seguraram Cristo naquela cruz. O amor. Se ele quisesse sair daquela cruz, irmãos, era... Mas ele foi até o fim. Você já entendeu isso? A segunda aplicação que eu queria fazer desse texto é que nós não gostamos da palavra humilhação. A palavra humilhação, para muitos de nós, ela está ligada à vergonha. Quando pensamos assim, eu passar por essa humilhação? Eu passar por essa humilhação, passar por essa vergonha? Mas, queridos, humilhação em Cristo, quando nós entendemos a ideia de humilhação na pessoa do Senhor Jesus, está ligada à humildade, totalmente diferente de vergonha. E humildade é o oposto de arrogância. Quando a Bíblia diz assim: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Como precisamos aprender com Cristo humildade? Ninguém é humilde. Somente Jesus é humilde de coração. A humildade nós experimentamos através da pessoa de Jesus Cristo, quando o Cordeiro humilde habita em nós. Irmãos, como a falta de humildade atrapalha o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Como é prejudicial o nosso relacionamento com Deus? Porque alguém que não é humilde não ora. Se você ora pouco, é porque, sinceramente, eu falo para mim, porque eu já falei para vocês, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. É porque achamos que não dependemos de Deus. Não tem maneira maior de expressar a dependência de Deus do que uma vida de oração. Quando eu estou cheio de mim mesmo, eu não oro. Mas como também a falta de humildade me atrapalha em me relacionar com os irmãos, com a minha esposa, com o marido, com os filhos, entre irmãos. Arrogância é algo terrível. E nós não temos no exemplo de Cristo a arrogância, muito pelo contrário, a humildade. Aquele que fez um serviço de um servo e um escravo, alguém lavar os pés dos discípulos. E como nós precisamos, irmãos, aprender com Cristo? Como precisamos pedir para Jesus: Jesus, humilde Cordeiro de Deus, transforma meu coração num coração mais humilde. Transforma. A maioria dos conflitos familiares, irmãos, é falta de humildade. Pode ir na raiz do problema. É falta de pedir desculpa. É falta de saber o seu lugar na família. A maioria dos problemas, dos conflitos que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos é falta de humildade.
é quando eu penso de mim mesmo além do que convém. E precisamos pedir ao Cordeiro humilde de Deus, que transforma o nosso coração, para que cada dia possamos ser mais humildes. E a última aplicação que eu queria fazer desse texto, é uma aplicação que precisa de muita humildade e amor. Lavar os pés, enxugar com as toalhas, é simples. É simples. Eu parar ali na porta da igreja e falar: irmãos, vão tirando as meias que eu vou lavar os pés de vocês. Isso não é tão difícil para mim, não. Mas o que Jesus está ensinando aqui é algo muito profundo. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que alguém que já foi lavado por Cristo ainda tem os pés sujos. Nós ainda pecamos, ainda temos os pés caminhando nesse mundo, e é preciso muita humildade e amor para dizer para o seu irmão: meu irmão, seu pé sujou. É isso que Jesus está ensinando. Você pecou. Seu pé sujou. Vamos lavar? É você, em amor, confrontar o seu irmão e dizer: meu irmão, você tropeçou. É por isso que eu disse que precisa de muita humildade e muito amor para se preocupar com o irmão que sujou o seu pé com pecado. E dizer para ele: ô meu irmão, seu pé sujou. E também é preciso muita humildade e muito amor para receber o meu irmão quando diz para mim: Bruno, seu pé está sujo. Vamos lavar? Isso é desafiador, irmãos. Não é fácil para mim. É fácil para mim fazer isso com a minha família. Chegar para Gerda: Gerda, seu pé está sujo. Chegar para minha mãe e falar: mãe, seu pé está sujo. Mas é difícil fazer isso com alguém que não é da família. Mas aprendemos com Cristo que a família, o valor da família da fé, onde nós precisamos preocupar uns com os outros e dizer: ô André, está sujo de poeira demais, vamos lavar? Ô Rômulo, vamos lavar? Vocês chegarem para mim e dizer assim: Bruno, está caracachento, cara, vamos tirar o chulé desse pé seu? Isso é desafiador, irmãos. E é preciso muito amor e muita humildade. O apóstolo Paulo, falando isso, ele diz o seguinte: olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Mas diz assim: guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprem a lei de Cristo. Isto é amor. Isto é amor. Preocupar com seu irmão que está andando com o pé sujo e dizer para ele: vamos lavar os pés. Você precisa amar o próximo de tal maneira que dizer para ele: olha, precisamos lavar os pés. Quando você vai numa praia boa, está chegando essa época boa de praia aí, né? E uma praia boa costuma ter um chuveiro. A areia de praia costuma colar na gente, já viu isso? Aí você termina o banho do mar e você vai e toma aquela chuveirada, não é? Tira aquela areia. Mas você tem que caminhar até o carro. Aí você pega um balde com aquela água, sem ser água de mar, e leva para, antes de entrar no carro, lavar o quê? Os pés. Ainda caminha um período ainda na sujeira, até para entrar com os pés limpinhos. Irmãos, nós caminhamos nesse mundo aqui. Se já entendemos a obra de Cristo, já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas ainda caminhamos nesse mundo caído, onde os nossos pés se sujam. E é por isso que a Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Nós precisamos lavar os pés todos os dias. Nós precisamos dessa purificação diária de Cristo para a nossa vida. Quando a Bíblia diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Não adianta falar que não peca.
Não adianta falar que não está com o pé sujo. Não adianta falar que não suja o pé. Não tem jeito. Sujamos o pé sim. E precisamos do lavar regenerador, gracioso, diário, santificador de Cristo Jesus. Todos os dias. Uma vez regenerados por Cristo, agora precisamos dessa purificação diária, onde Ele vai nos purificando, nos santificando todos os dias. Mas que desafio para nós, chegar para o irmão e dizer: meu irmão, vamos lavar os pés? Que desafio. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar agora.